Bom, vamos então à segunda aula de como criar e produzir webinários incríveis. Aqui nós vamos falar 25 dicas para você criar webinários que acelerem seus negócios. Observe que até o momento eu não falei aqui de ferramentas. Por quê? Porque o que importa aqui é exatamente criar. Nós vamos pré-produzir o webinário, tá ok? E depois aqui nós vamos pensar em qual ferramenta utilizar. Então vamos às dicas. A primeira dica é: pergunte o que deixa os clientes acordados de noite. Assim como qualquer conteúdo que você produz, a primeira pergunta de nosso desenvolvimento de conteúdo é sempre: qual informação nossos clientes e clientes em potencial querem? Quais problemas não os deixam dormir à noite? E como nós podemos ajudar? Você provavelmente já tem uma noção de quais são os principais problemas de seus clientes, mas para alguns, uma avaliação rápida de outros conteúdos que você esteja produzindo, como posts populares em blogs, ou memorandos, e-books mais baixados, enfim, se você já tem um blog, já produz conteúdo, você já sabe mais ou menos o que as pessoas mais procuram. Então já é meio caminho andado para você saber o que produzir. Qual pergunta você vai responder? Qual dúvida? Tá ok? E assim você tem um melhor conhecimento de seus potenciais clientes e atuais clientes. Segunda dica: crie um momento. Seu objetivo deve ser informar ou inspirar seus clientes. Ser um recurso e um educador, mas também esclarecer que você está ali quando eles estiverem prontos para comprar. O que você quer que seu público leve? O que você quer que ele faça? Uma grande vantagem do webinário é que ele permite a você começar a transformar o conteúdo em uma relação entre você ou sua empresa, ou seus produtos, com seus clientes de forma instantânea. Pergunte: quais assuntos gerarão mais conversas com os clientes em potencial? Esse é o assunto que você vai criar. Seja grande e seja didático. Você pode produzir dois tipos de webinários. Pode ser um webinário de passo a passo, que oferece informações táticas específicas, e alternativamente inspiradoras e bem pensadas, ou seminários estratégicos de alto nível, geralmente com grandes nomes no ramo ou estrelas do marketing. Um exemplo do primeiro tipo seria primeiro, vamos supor que você cria um webinário chamado Uma Página de Fãs Incríveis no Facebook, como construir, mantê-la sempre atualizada e integrá-la ao seu marketing. Ou, então, os 5 princípios básicos da atualidade em otimização de mecanismos de busca. Na segunda categoria, teríamos um seminário como Aproveitando os Negócios Sociais, como as marcas podem construir seus negócios atualmente e se posicionar no mundo social. De modo similar, muitas empresas criam webinários com um apelo mais amplo para criar uma ciência maior e mais lideranças. Em seguida, abrigam eventos menores com uma base qualificada de clientes em potencial. O webinário desse segundo grupo pode incluir uma demonstração de produto, por exemplo. O primeiro provavelmente não faria isso. Em resumo, você pode criar webinários convidando palestrantes de alto valor para o seu público-alvo, e assim você cria uma lista de pessoas que podem ser seus potenciais clientes, e a partir dessa lista você criar webinários menores apresentando a sua solução. Tá ok? Crie seu formulário de registro no webinário de maneira inteligente. Como eu acabei de falar, você pode contratar um palestrante interessante para o seu público-alvo e utilizar os dados de registro dessas pessoas para webinários menores, até mesmo para oferecer os seus produtos, suas soluções.
Se você está interessado em criar liderança, escolha campos de formulário que capturem informações relevantes e comece a sinalizar as lideranças mais interessantes, sem deixar o formulário longo e detalhista demais para que o visitante não abandone o registro no meio do caminho, tá ok? E pense nos seus objetivos de longo prazo. Você, por exemplo, pretende fazer deste webinário uma série? Se sim, considere criar uma caixa de seleção para que os visitantes optem por receber futuras ofertas e convite para seus webinários, tá ok? Lembre-se, é muito importante pedir autorização para que as pessoas recebam séries, e-mails marketing e por aí em diante. Outra dica, escreva a sua história. Para você começar a criar a sua apresentação em PowerPoint, antes você tem que ter seus pontos principais e o fluxo lógico já pronto. É o mesmo que um diretor de cinema contratar atores e começar a filmar o filme antes do roteiro. Então, antes de você começar a sentar no computador e criar seu PowerPoint, pega um papel, faça os tópicos que você quer anotar, quer falar, escreva o roteiro, depois de fazer essa estrutura básica, escreva o roteiro no Word, ou no bloco de notas, ou no quadro branco, ou no giz da calçada, que seja, e crie a sua história, crie o seu roteiro, crie o que você pretende falar, tá ok? Basicamente é escrever o seu script mesmo, escreve o seu roteiro. Próxima dica. Mostre, não conte. Os webinários permitem que você combine voz, imagens, som, para criar algo cheio de vida. Isso é uma vantagem, principalmente para nós, empresas de software, que temos que mostrar as funcionalidades dos nossos sistemas aos potenciais clientes. Portanto, não apenas conte, mas mostre também. Use estudos de casos, histórias de clientes ou desenhos coloridos para expressar suas ideias e pensamentos. Mostre seus produtos e serviços em ação, ajudando os clientes a executar melhor suas tarefas, a correr mais rápido e a pular mais alto, ou o que quer que seja. Fazer isso torna o seu negócio humano e acessível, pois explica o que você faz de uma maneira com a qual as pessoas se identificam, tá ok? Então, por exemplo, no estudo de caso, você pode criar um vídeo mostrando o estudo de caso para os seus clientes. As plataformas de webinários permitem que você insira vídeos, geralmente em formato de flash. Os slides bonitos, você tem que contar a história, mostrar, sair apenas do PowerPoint, da voz, do chat, do vídeo, e para um compartilhamento de tela, mostrar seu software ali na prática. A pessoa, o cliente ali em potencial, fez uma dúvida do software, você vai lá, muda para o screen share, já mostra ali na hora, volta para o PowerPoint e assim por diante. Tenha slides atraentes, não faça igual eu estou fazendo aqui, tá? Bom, contar uma ótima história também vale para os slides que você cria. Portanto, seu PowerPoint deve ser visualmente atraente, tá ok? Ou seja, simplifique seus slides. Não sobrecarregue seus slides com textos, com fontes pequenas e difíceis de ler. É muito melhor criar um folheto paralelo com informações detalhadas do que exibir um slide cheio de textos, tá? Uma boa regra geral é usar uma fonte não menor do que 32 pontos. Com uma fonte desse tamanho, você não terá espaço para falar muito no slide, e este é o objetivo. Coloque uma ideia em cada slide. Não apresente coisas demais de uma só vez para o seu público. Reúna sua história com uma ideia em um slide por vez. Use vídeos e imagens autênticas. Imagens sem graças, pegas na internet, nas apresentações ou em qualquer outro conteúdo de marketing, tira a atenção de sua apresentação. Não deixe que seus slides fiquem iguais aos de todo mundo.
Busque imagens ou vídeos de clientes ou funcionários reais, ou procure imagens públicas interessantes. Você pode usar, por exemplo, no Flickr, vários sites de imagens. Lembre-se de colocar créditos, se usar fotos de terceiros, coloque créditos de quem é aquela foto nas suas apresentações, tá? É sempre legal colocar créditos. Crie um título matador. Qual desses títulos você prefere? Ideias de pesquisas de mídias sociais ou a verdade nua e crua, o que está em alta e o que não está em mídias sociais. Encontre um orador carismático. Seu webinário deve ter um orador convidado que fará a apresentação para o seu público mediante um pagamento ou de graça. Neste último caso, geralmente em troca de publicidade, tá? Você pode fazer parcerias com oradores carismáticos. Você pode recorrer ao mais comum, especialistas reconhecidos ou líderes intelectuais de alto nível, lendas, gurus, sábios, professores, celebridades da web, professores acadêmicos ou até mesmo autores de livros. Mas, às vezes, as pessoas trabalham apenas o trivial e podem não dizer nada o que o seu público não tem ouvido antes, ou que não poderia ouvir em outro lugar, tá? Uma ótima maneira de descobrir talentos menos conhecidos, mas igualmente carismáticos, é praticando a prospecção social em sites como SlideShare ou no YouTube, procurando por palavras-chave relevantes ao ramo de atividade, ao seu público-alvo, e que você encontre pessoas que tenham algo a dizer e que possam fazê-lo de maneira totalmente nova. Qualquer que seja a abordagem adotada, estabeleça expectativas e orientações claras para qualquer orador. Mas, se você não encontrar este orador carismático, pode ser você mesmo ou alguém da sua equipe, tá? Então garimpe isso aí, faça um concurso. Moderadores, eles são fundamentais. Escolha seu moderador com sabedoria. Um moderador bom e receptivo pode fazer a diferença entre um webinário incrível e um terrível. Um bom moderador melhora a experiência do público. Isso inclui manter as coisas em um ritmo vivo e leve, prestar atenção ao feedback das pessoas que estão ouvindo, assistindo, ou às conversas do público pelo chat e responder pública ou particularmente a comentários específicos dos participantes. Também gerenciar as perguntas dos participantes, saber quando interromper o orador para fazer pergunta esclarecedora, por exemplo, ou postar links para os recursos citados durante a apresentação na janela do chat. Essa pessoa também modera a sessão de perguntas e respostas no final ou durante a apresentação. Não é tão fácil quanto parece. Às vezes, os participantes fazem perguntas vagas ou impertinentes. E é importante chegar à pergunta atrás da pergunta. É claro que você também deve ignorar as perguntas idiotas ou inadequadas. Como eu disse, um dos fatores fundamentais para aquele webinar que eu mencionei, que foi um sucesso sobre os componentes que a gente estava vendendo, foram os moderadores. O uso de vídeo e compartilhamento de telas. Se sua plataforma de conferência suporta vídeo, use-o somente se o vídeo for curto e realmente relevante para o assunto. É muito tentador incluir um vídeo só porque você pode, embora ele não acrescente nada à narrativa. Além disso, veja como os diferentes formatos de vídeo são vistos pelo público. Por exemplo, existem dois tipos de arquivos de vídeo em Flash, SWF e FLV. Com o arquivo SWF, você tem um controle de quando o vídeo é iniciado. Com um arquivo FLV, os participantes têm o controle do player. Isso pode acabar com a sua apresentação.
E tem mais uma coisa, ainda existem pessoas com conexões lentas de internet. Lembre que seu vídeo ainda pode estar sendo baixado para elas, mesmo que você já esteja pronto para passar para o próximo slide. Avise as pessoas com antecedência que você vai colocar um vídeo. Outra dica importante, geralmente as pessoas ficam assistindo um webinar com Facebook aberto, fazendo downloads, baixando e-mails. Se as pessoas reclamarem que não estão ouvindo direito, peça para elas fecharem o Facebook, fechar programas de download, fechar programas de e-mail. E se mesmo assim ainda estiver dificultando para algumas pessoas o uso, a visualização de sua apresentação ao vivo, você desliga a sua webcam e passa a trabalhar somente com voz, tá ok? A webcam não é necessário. Muitas vezes você já pode só no início mostrar a webcam e falar assim, olha, por educação as pessoas que estão assistindo aqui, que podem ter uma conexão mais fraca, vou desabilitar aqui a minha webcam e ficar só no voz, nos slides e no screen share. E pratique e ensaie, tá? É muito importante você ensaiar e praticar a sua apresentação. Ensaiar e praticar não é apenas ensaiar e praticar para você mesmo. É também você entrar na plataforma, chamar as pessoas, amigas ou funcionários, para praticar e conhecer a ferramenta que você vai utilizar. Você também pode gravar através da sua webcam ou através de um Camtasia, por exemplo, que é esse software que eu utilizo para gravar essa videoaula, e ensaiando, ver o que pode ser melhorado, ok? É importante você praticar e ensaiar e principalmente conhecer a ferramenta de webinar ao vivo que você vai utilizar, para que na hora da apresentação saia tudo excelente. E reinvente seu webinário. Planeje reinventar seu webinário de várias maneiras, assim como farei com qualquer outro conteúdo que você produza. Aqui no slide eu estou apresentando algumas ideias que foram corrigidas que você pode reutilizar seus webinários. Primeiro, artigo pré-webinário. Antes da apresentação, envie um artigo aos clientes em potencial ou publique um post de blog dando a eles uma ideia do que esperar e que os ajude a se inscrever para o evento. Uma dica: divida sua lista e teste 2 títulos de artigo para você ver qual gera mais interesse. Aquele que chamar mais atenção é o que você deve usar e adaptar para o título do seu webinário. Podcast pós-webinário. Entrevista o orador com relação ao assunto do webinário. Uma entrevista é mais interativa que um artigo e também é um teaser para o evento que se aproxima. Os podcasts pré-webinários também aumentam as participações. Ou seja, você pode publicar o podcast na página de registro do webinário para poder aumentar a taxa de presença. Geralmente, mídias sociais costuma ter uma estatística entre 10% a 50% se você fizer isso antes. Webinário sob demanda. Grave o seu evento e ofereça o acesso a ele sob demanda em seu site. Tá? Com o passar do tempo, a sua empresa poderá criar uma biblioteca dos eventos criados. PDF da apresentação em PowerPoint. As pessoas gostam de imprimir uma cópia dos slides da apresentação. Não entendemos o motivo, mas elas gostam. Transcrição do webinário. Considere fazer a transcrição do seu webinário e ofereça o texto na forma de download a partir do site ou como oferta especial para quem participar. Você também pode usar a transcrição para criar conteúdos menores, uma série de posts do blog, por exemplo. Você pode solicitar a transcrição de um assistente virtual a um baixo custo em sites de freela, tá ok? E geralmente é uma variação entre
uns 55 reais por minuto as transcrições você vai pagar, tá legal? Isso também é legal para sites de busca. E os podcasts pós-webinários. Retira a seção de perguntas e respostas do webinário e crie um podcast independente ou entreviste o orador para obter respostas, perguntas não respondidas na seção de perguntas e respostas. Porque você tem que lembrar que todo webinário tem um tempo de duração. E você deve respeitar esse tempo de duração. Certamente vão ter perguntas que não foram respondidas. Então, o podcast pós-webinário é muito interessante. E também artigos pós-webinários ou um acompanhamento em posts do blog. Publicar um material extra baseado no webinário oferece outra maneira de aumentar a vida online do webinário e mantê-lo ativo. Tá ok? É isso aí. Nas próximas aulas nós vamos dar dicas para a produção do webinário. Até agora nós falamos da pré-produção, da criação. Agora nós vamos falar da produção. Até lá. Tchau.